Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao 6º episódio da segunda temporada do podcast Leva pra Terapia. Se você não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva e acompanhe todo o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre criança no set terapêutico. E a nossa convidada é a Tatiana Moreira, psicóloga, pós-graduada em análise de comportamento aplicada à UTEA, trabalha também com questões de transtornos alimentares para adulto e pós-graduanda em TCC. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, fico feliz pelo convite. E vamos lá, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse mundo, né, lúdico, mágico, infantil. Tatiana, me fala uma coisa, quando uma mãe deve levar uma criança ao psicólogo, ao setting terapêutico? Olha, os pais podem se preocupar quando ele começar a perceber comportamentos diferentes. E o que seriam esses comportamentos diferentes? A minha criança não dorme, a minha criança não está se alimentando bem, ela range muito os dentes, ou ela é muito inquieta, ou estou assistindo televisão, o que a criança está fazendo de cabeça para baixo, né? Não está assistindo nada, está correndo pela casa, ou tem muita tristeza associada, está chorando sempre na entrada da escola, ou em alguns momentos que não aconteceram nada e esse choro está sendo recorrente. E também quando eu percebo comportamentos que não estão acompanhando o desenvolvimento ou problemas escolares. Então, são momentos assim que devem ser observados e que se não estiver alinhado com o desenvolvimento da criança, eu posso levar. E muitas das vezes também, esse levar a criança para terapia, os pais comparecem, é porque os professores também solicitaram, com dificuldades pedagógicas. A escola sinalizou alguma coisa que percebeu que seria o caso de procurar um tratamento. Quando essa Isso. criança chega na clínica, né? Primeiramente são os pais que são ouvidos numa primeira entrevista. Como é feito a anamnésia dessa criança? A anamnese a gente faz com os pais, ela dura mais ou menos 1 hora e meia, porque é colhido muitas informações e são informações importantíssimas para que eu possa conceitualizar esse caso. Sem esse acolhimento dessa anamnese, que eu vou falar sobre o sono, alimentação, como foi o desenvolvimento, psicomotor, fala, escolar. Então, são muitos fatores ali associados que eu preciso fazer com que o pai ou a mãe, ou o cuidador, né? Porque nem sempre é o pai ou a mãe. Uhum. Temos ali também como parentes, avó, ou a criança foi adotada. Então, a gente precisa de muitas informações. E aí, às vezes, nem sempre na anamnese inicial, por mais que ela seja 1 hora e meia, eu não consigo colher todas as informações. Então, eu sempre ali no início, vou estar em contato com os pais, colhendo mais informações, né? Então, é a anamnese muito detalhada. Detalhada mesmo, porque eu preciso saber. Porque a criança, às vezes, ela chega no consultório 4, 5 anos, ela não vai contar a história dela de vida. Uhum. Ela não vai saber que ela teve esse atraso de fala, né? Ou por que ela tá ali, qual é a demanda porque normalmente quando chega no consultório, a demanda é dos pais, não é da criança. E aí a gente também tem esse trabalho de fazer a criança entender por que eu estou aqui. Sim. E trabalhar com a criança é muito diferente de trabalhar com o adulto, assim, os recursos que você utiliza. Como que seria, assim, no momento que a criança, né, após essa entrevista inicial, após essa anamnésia, a criança entra no set terapêutico, a questão da transferência, da ligação, porque eu acredito que leva um tempo Muito. também, né, para a criança ter uma transferência com a psicóloga, com a profissional, adquirir uma confiança. Quais são as principais dificuldades que você encontra? Como é a chegada dessa criança no set terapêutico após a entrevista com os pais? A gente acolhe ela, faz um acolhimento, e muitas das vezes, dependendo do tamanho da criança, ela não vai conseguir entrar sozinho. Então, eu vou fazendo uma aproximação com a mãe. Olha, sua mãe vai entrar junto, vamos ficar um tempo, a gente brinca junto. E às vezes eu consigo ir retirando a mãe aos poucos e trabalhar sozinho com essa criança, dependendo do qual é o motivo que ela está ali. Mas também ela entra, tem muita criança que entra sozinha e a gente já consegue fazer nosso primeiro atendimento. Então, o nosso primeiro atendimento, eu sempre cuido o quê? Dela conhecer o espaço, dela entender como funciona, quais são as regras que a gente vai ter ali. Eu posso só brincar? Eu tenho coisas para fazer? O que eu preciso fazer?
E entender também por que que ela está ali, porque o pai e a mãe dela trouxe ela para terapeuta e quem é a terapeuta, né? Então a gente vai formando o vínculo aos poucos. Enquanto eu vou explicando todo esse movimento para ela, eu vou também brincando com ela, olha, aqui é um espaço seu, é um espaço que você pode me contar tudo que você quiser, nós vamos brincar. Então nós vamos fazer coisas legais. Então eu vou mostrando para ela que é um espaço seguro e que ela pode falar tudo o que ela precisar para mim. E as brincadeiras são, na verdade, um recurso justamente para que ela possa, né, se abrir quanto à sua demanda, quanto a eventuais angústias, mesmo daquela maneira singular, né, que ela tem de ser criança. Sim, é um espaço já adaptado para criança, né? A gente tem sempre bastante brinquedo, a gente tem livros para a gente poder fazer uma psicoeducação, ensinar ali para ela, né, os problemas que vão aparecendo e fazendo com que ela compreenda o porquê tá ali. Muitos pais levam uma criança e a demanda inicial é do pai. São pensamentos que eles percebem ou comportamentos que eles percebem e vão falar assim para mim, olha, essa criança não dorme, essa criança não come, essa criança tem muito acessos de raiva, ela bate nos coleguinhas. Então a professora pediu para mim. Inicialmente, nesse setting, eu preciso de uma agenda visual dependendo do tamanho da criança. Então, eu adapto tudo aquilo que eu falaria que eu iria tratar com você como adulto, eu trato com a criança com uma agenda visual. Então, a gente vai ter recursos lúdicos que eu vou colando, olha, esse momento é o da leitura, esse momento aqui é o momento que a gente vai fazer um relaxamento, porque dependendo se ela tem raiva, a gente precisa ensinar ela a se acalmar. Então, a gente vai fazer um relaxamento muscular ali, né? Mas tudo pro lúdico, porque no adulto ele compreende, olha, a gente precisa fazer um relaxamento, então a gente vai respirar dessa forma. Uhum. Então eu trago isso tudo no lúdico para a criança e é engraçado que eu falo assim para elas, olha, é uma coisa que todo mundo conhece e eu falo assim para elas, olha, a gente vai precisar cheirar a florzinha e soprar a velinha. Então são coisas assim que para o adulto fala, mas por que eu preciso fazer isso? E eles entendem, porque aí a gente faz isso brincando. Então, às vezes, eles falam, eu fiquei muito brava em casa. Mas e como você usou para se acalmar? Ah, eu cheirei a florzinha e soprei a velinha. São formas São de... formas lúdicas de fazer aquilo e divertido. E nem sempre eles vão querer. Dependendo, se eu chego da escola cansado, estudei ali no integral, chego para mim 5 horas da tarde. Tem isso. E aí, o que eu vou fazer com aquela criança cansada? Então, muitas das vezes, o vínculo que você falou no início, eu não consigo formar tão fácil, porque eu tô cansada, eu não quero, eu evito, eu fujo. Mesmo trazendo lúdico e fazendo muitas adaptações, ainda tem esse problema no vínculo, né? Sim. E a família, assim, hoje em dia, qual é a demanda maior dessas crianças, assim, que as famílias trazem? Tem trazido muito por questões de comportamento, né? Eles percebem muitas questões de comportamento, muito pelos professores, porque aí o professor vai sinalizar dificuldades de escrever, pedagógica mesmo, uma descalculia, e outros comportamentos que ele não fica sentado, ele não consegue socializar, ou ele apresenta mesmo um choro excessivo, tanto no entrar para a aula ou deixar os pais na porta, porque aí a gente vai perceber isso como, né, apego, vínculo, que eu não quero deixar meu pai, traz um sofrimento. Então, são demandas que vão aparecendo, mas também a gente tem o luto infantil, que aí a criança não consegue fazer aquela regulação emocional. Temos o TDAH, temos por ansiedade, temos o TOD. Então, são variedades de coisas que vão aparecendo para gente. E aí a gente vai adaptando ali, né, o nosso setting para que essa criança seja bem acolhida. Quando você fala, por exemplo, dessa questão da separação, né, na entrada, eu acho que todo mundo que é pai já passou por isso, Sim. mas não é necessariamente, pelo que eu estou percebendo no seu discurso, não é necessariamente, por exemplo, com uma criança de 3, 4 anos, acontece com crianças maiores também, de 8, 9, 10 anos, pode acontecer da criança não conseguir fazer essa separação, ir para a escola de uma forma tão tranquila assim. Isso, mas aí também a gente pode perceber que pode ser sinalizando alguma dificuldade, como o bullying, né? Porque acontece muito, ou medo mesmo da separação com os pais.
Já ouvi casos, já peguei casos de a criança chegar a ferir o pai, porque eu me agarro tanto no pai e na mãe, eu não quero entrar, e aí, mas quando eu consigo entrar na escola, eu faço todas as atividades tranquilamente, mas eu não quero desvincular do meu pai e da minha mãe. E qual postura, no momento desse, vamos trazer essa situação para o cenário, seria a mais recomendada? No que a gente poderia trabalhar para Isso, por exemplo, fazer. a postura dos pais, porque eu acredito que assim, né, a criança sempre também é um sintoma muito do reflexo do que ela vê na casa dela, de como os pais se comportam, né? Então, a exemplo, se a criança está chorando e o pai se desespera junto, acredito que isso possa, na verdade, prejudicar. Então, o que é recomendável, por exemplo, no momento desse que a criança tem essa coisa da ansiedade de separação, da dificuldade de se separar, né? Com um exemplo aqui da escola. A gente traz bastante para o pai que ele precisa manter a calma, fixar o olhar na criança e falar tudo bem, falar para ela, olha, eu estou aqui nesse horário, o papai e a mamãe sempre vai estar aqui, você vai entrar e mesmo assim muitas das vezes não funciona, né? A gente vai, o pai e a mãe têm essa dificuldade de trazer, falar isso para a criança, de fazer essa separação, mas a gente tenta da melhor forma mostrar de forma funcional para ele, para que isso ocorra direitinho, assim, vamos dizer, eu coloco a criança, chamo a professora e aí a gente faz essa, sabe? Aos poucos, e afastando. Ou também o pai, dependendo do tamanho da criança, eu posso fazer, ir entrando com a criança até a porta da sala, até a porta da escola, e a gente fazendo esse evento ao contrário também. Eu vou, eu levo, no começo eu vou levando ele até a porta, depois eu vou indo ao contrário, até o portão, depois até só a porta vamos supor, do carro mesmo, entrego para ali professor ou o cuidador que está ali para pegar aquela criança. Então, são vários processos que podem ser feitos dependendo do que a demanda pede. E aí a gente entra inevitavelmente uma questão multidisciplinar, né? Porque você tem que contar com a colaboração da escola, porque é muito complexo. O ambiente escolar, né? Os pais, quando deixam seus filhos na porta da escola, obviamente eles confiam naquela escola que eles elegeram para deixar os seus filhos, mas lá dentro acontece muita coisa. É um amiguinho que diz que não é mais amiguinho, que quer brincar com outro. Às vezes, para os maiores, é uma situação de bullying. É o fato daquela criança não estar acompanhando a sala de aula, né? Não está acompanhando, de repente, a matéria que a professora está dando, por conta de um TDAH, por conta de qualquer outra situação. Neste momento, você entende, então, que é importante essa multidisciplinariedade, todo mundo trabalhar em conjunto? Sim, na verdade, a gente como psicólogo não faz nada sozinho, porque primeiro eu preciso da família, uma família que nem a gente precisa fazer esse afastamento de uma forma funcional para a criança. Então, eu preciso que o pai e a mãe estejam ali, ou quem for levar a criança na escola, esteja no consultório junto comigo para a gente conversar, ele entender qual é a forma que vai ser feito. E o professor, ele também tem que entender que essa criança está em terapia. Então, ele também vai auxiliar nesse desmame que a gente poderia chamar de tipo, olha, desvincular o pai para a entrada na escola. Eu não consigo fazer sem essas parcerias, né? Então, é muito importante, ou o vô, a avó. Reuniões Então, com a escola para poder reuniões com a entender qual é o contexto da turma, como que ele age, na verdade, na escola, porque por muitas vezes a criança age de uma forma em casa e outra totalmente diferente, né? Você me chamou a atenção de uma criança que tinha essa dificuldade, mas que quando chegava na escola desenvolvia todas as atividades de uma forma, na verdade, tranquila. Quando você percebe que a criança é o sintoma, né, de uma família disfuncional, como que é a abordagem que você faz para esses pais? a gente trabalha com bastante devolutiva, no caso, ou a gente vai lá fazer uma orientação parental, né? Porque eu preciso que esse pai seja orientado qual é a melhor maneira de que eu posso cuidar dessa criança. Eu tô com essa criança, às vezes, uma vez na semana, 50 minutos. Quanto é o tempo que esses pais estão passando com ele ou os professores? Muitas das vezes até os professores passam mais tempo. Então, essa junção de pai e escola é importantíssimo e não há setting terapêutico, não há terapia sem esses pais, sem esses professores com a gente. Porque o que ocorre? Eu tenho dificuldades em habilidades sociais. Qual é o local que eu vou vai apresentar
disfuncionabilidades, né, ou disfunções, no caso, esse problema vai ocorrer? Esse problema vai ocorrer na escola. Em casa, poucos momentos, porque nem sempre está com um amiguinho, ou em um parque. Então, seria útil ou muito positivo para a gente, como psicólogo, ter o professor, né, com a gente. Vamos falar só um pouquinho agora sobre a questão de algo que é mundial, né? Na verdade, não se restringe só a uma civilização ou outra, que é a questão da tecnologia, que é a questão, na verdade, das telas, né? Que é muito falado, do prejuízo que isso causa, né? E a gente percebe que muitas famílias sofrem com isso, né? As crianças com acesso às telas, aos videogames, não querendo mais socializar, não querendo mais fazer atividades esportivas. Qual é o momento assim, que você identifica isso como algo realmente que sinaliza um perigo? Normalmente, para iniciar a tela, é importante que a criança já tenha uma certa idade. Mas, normalmente, os pais já dão a livre demanda. Eu tenho uma criança que, ela, na verdade, eu não faço atendimento, eu faço atendimento da mãe, mas o olhinho dela chegou a entortar, porque com 2 anos apenas, por conta de uso excessivo de tela. Então, assim, os pediatras recomendam o uso de tela a partir de 2 anos. Mas o quanto eu vou deixar, normalmente não tem limite. O pai acaba, olha, eu quero que a criança se acalme, eu quero que ele fique quieto, ou vou usando isso de maneira com que meu filho se comporte. É um regulador para as crianças. Ou as crianças acabam usando isso como maneiras de fuga para não socializar ou jogar excessivo, mas o quanto isso é prejudicial tem que ser analisado pelo pai, porque ele consegue perceber que o filho não fala, não socializa, está sempre com o celular, o quanto ele está ali recebendo informações do mundo inteiro e com a velocidade que é, o quanto isso faz para o desenvolvimento infantil. Qual é o perigo que ele corre? Né? Também já ouvi casos de entrarem naqueles jogos, hoje não se fala mais em jogos de internet bem perigoso, alguns anos atrás, plano 4, 5, da baleia azul, não sei como fica, e eu acabei atendendo uma adolescente, que aí então ela conseguiu usar aquele jogo como métodos para fugir de coisas que estavam acontecendo em casa. Então, ela entrava no jogo e tinha muitas coisas acontecendo, é como a gente falou lá na frente, que aquele ambiente familiar está proporcionando para ela, e aí acaba não sendo observado. Olha, meu filho faz fuga para não conversar comigo. Olha, ele está sempre trancado no quarto. O que meu filho está fazendo? E aí, às vezes, também os pais estão tão atarefados que não conseguem perceber o quanto o filho está ali naquele mundo imersivo do digital, né? E até no caso de criança, muitos comportamentos também para chamar a atenção desses pais, né? Porque também não adianta, é uma coisa que eu até faço em casa, né? Restringir essa questão do uso de tela. Mas não adianta eu falar, de repente, para o meu filho não usar o celular e eu estar do lado dele com o celular. Sim. Né? Porque primeiro que eu não estou dando exemplo, depois também que você acaba não cumprindo aquele objetivo, que é de repente da família chegar, jantar junto, jogar um jogo, né? Porque às vezes a criança ela só quer isso, né? Eu tenho também, como psicanalista, que atendo pré-adolescentes que dizem que usam o videogame por uma falta de recurso, por não ter amigos no prédio, porque às vezes é um prédio que não tem uma demanda infantil, pelo fato dos pais estarem sempre trabalhando e não ter um momento com ele de jogar um jogo, de assistir um filme, né? Então, assim, eu acredito também seja muito importante, não sei se você concorda comigo, ter o olhar para essa dinâmica familiar. Como essa dinâmica familiar funciona? Né? Como que essa criança está alocada nessa dinâmica familiar? Os pais estão reservando um tempo, né? Os pais pedem para que eles não fiquem na tela, mas ficam na tela, ou dão a tela como uma forma de subsídio. Isso não é nem necessariamente uma crítica, porque às vezes acontece mesmo de você dar um celular num restaurante, por conta de comportamentos sociais, né? que as pessoas esperam, não é incomum. Você vê crianças almoçando com um tablet na mesa. Mas eu acredito que o que preocupa é o excesso disso, né? É quando a criança, na verdade, está deixando de realizar as atividades dela, quando a criança, na verdade, tem uma irritabilidade quando tira a tela. Não sei se você já teve situações dessa, da mãe relatar, olha, se eu tiro, é um caos.
né? E aí, para não ter esse caos, o que eu faço? Eu entrego a tela, né? Então, o que você orienta para esses pais? É sempre reservar um horário fixo para essas crianças, né? Porque é importante. Ela já estudou, ela tá ali agora. Normalmente ela fica num período integral da escola, começa cedo e depois finaliza o dia. O que que o meu filho está buscando ali? Entender mesmo essa demanda de sentar na mesa, de se alimentarem, porque ali também tem um processo de alimentação saudável. Porque se eu deixar minha criança na frente de uma tela e continuar comendo, ela vai perder o sinal de saciedade e fome. E são coisas importantes que a gente também pode ser observado em transtornos alimentares. Uma das coisas que eu não falei também, que é observado bastante, é transtorno alimentar infantil, Como né? você fala, de De compulsão? compulsão alimentar, não para casos graves de transtorno, mas aquele de comer exagerado porque eu não percebo o sinal de saciedade e fome. Um aparelho eletrônico, ele me tira a atenção do comer. O que eu estou comendo nesse prato? Eu esvazio esse prato, Sem mas não prestei perceber, nem percebi exatamente. o que eu comi. Então, meu cérebro, ele dá um sinal de, olha, a sua barriga está cheia, vamos parar? Mas já que eu estou na frente de uma tela, eu perdi esse sinal. Então, assim, na hora da alimentação, é alimentação em família. A gente está perdendo esses momentos. É o momento do pai sentar e fazer um desenho, uma pintura com aquela criança. É de entender como foi o dia dele. Então, a gente vê muitas casas e muitas famílias hoje perdendo esse comportamento, que é um comportamento riquíssimo. Porque ali você vai entender o que está acontecendo com sua criança. Você vai perceber se ele está tendo problemas de bullying, de socialização, se ele está dormindo bem, se ele está se alimentando direito. Então, é um momento de comunicação. Então, quando eu tenho excesso de tela, eu perco esse momento de comunicação. E a rotina E a também, né? rotina também. Rotina é extremamente importante. Ter um horário para dormir, né? Eu tenho chego, na verdade, no consultório, pacientes que de 12, 13 anos que ficam até 2 horas da manhã jogando videogame. E Os pais aí, vão dormir, pedem para a criança dormir, a criança acaba não atendendo a solicitação e ficam. E no outro dia tem que acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola. Como que uma criança dessa vai para a escola, né? aí é que a gente tem uma coisa chamada, eu não consigo focar, eu não tenho atenção, eu tenho ansiedade. Mas por quê? Então vamos fazer assim, vamos regularizar esse sono, vamos pôr em dia. Quantas horas você dorme por dia? Aí tem uma adolescente, a criança até que não vai falar, o pai vai falar, olha, ele dorme 4, 5 horas por noite. Mas o adolescente, ele não dorme nem isso, porque está jogando videogame, eles jogam online, que também trazem o quê? Alguns amigos ou pessoas desconhecidas para dentro daquele jogo e que vão falar palavras que ferem, que machucam. E eles trazem para a gente em terapia isso, Sim, sim. porque muito dos pais, ele perde, não está ali naquela interação. E tem os que xingam, que falam palavras que não são legais, e aí depois eles me falam, olha, eu me senti ofendido, eu me senti desta forma. E por que você não deixa de jogar? E aí você volta àquele momento que você me falou, olha, mas eles não têm outras coisas. O que está sendo oferecido para essa criança? Está sendo oferecido um futebol, está sendo oferecido um esporte, né? Uma natação, Um momento dependendo. com o pai de sentar, de jogar, de assistir uma série, de assistir um filme. Eu também já tive situações assim de crianças, né, pré-adolescentes que relataram uma tristeza por um jogador online menosprezar, né, a questão da qualidade dele no jogo. Você não sabe jogar, você só está atrapalhando, né? E isso coisas que às vezes fogem totalmente da dimensão do pai. O pai está achando que ele está jogando um jogo lá, mas não sabe o que está acontecendo por trás, né? Principalmente agora com essas interações de outros jogadores, né, conhecidos ou na verdade desconhecidos, né? Eu também entendo que a questão da rotina é importante, a questão do sono, né, para se restaurar neurologicamente, para poder, tem toda uma questão fisiológica também, que vai de encontro com essa questão de um bom sono, e essa questão da família estar presente, né? Tem que ter um momento que a gente, como os pais, nós precisamos parar um pouco a nossa agenda e entender que, assim, a família também é importante, né? Os filhos, eles precisam, nós em algum momento fizemos uma escolha, né, de sermos pais. Então, eu acredito que, assim, você sentar, você jogar, você ouvir o seu filho, tudo isso vai diminuindo a ansiedade, vai, na verdade, ajustando algumas coisas, né? Porque, não sei se você concorda, mas a gente vê que alguns desajustes das crianças são sintomas de uma família Sim. disfuncional.
Porque, na verdade, esse momento que você tem lúdico ou, né, de conversar e aquele carinho afetivo, né, momento afetivo, ele molda caráter, ele te dá, ele te ensina hierarquia, regras, jogo. Isso são coisas dentro da disciplina, porque eu preciso de uma disciplina com uma criança. E aí, quando eu dou o celular, quando é que eu estou disciplinando? Porque ele está lá parado. Então, que horas e que momento ele vai entender uma regra? Olha, agora você pode falar, agora você não pode falar. Agora você pode correr, agora você não pode correr. Quando eu chego na escola, então eu vou aprender essas coisas dentro da escola. Mas lá na escola eu estou para aprender a parte pedagógica. Então, a gente também traz aquele sofrimento do professor em questão. Olha, então eu tenho que levar a minha criança para aprender regra, hierarquia. É muito ruim a gente falar disso. Olha, seu filho tem um comportamento que ele não aprendeu isso, mas isso vai estar lá quando ele ficar adolescente. Tá, agora ele não aprendeu regra, ele não aprendeu rotina, hierarquia. Por que isso é tão importante agora como criança? Porque ele vai dirigir. Se eu tenho um farol vermelho, ué, eu não aprendi regra nem hierarquia, então eu vou passar, tudo bem. Ou também eu posso pensar que comportamento antissocial, ele vem da onde? A criança precisa de regra, de rotina, hierarquia, entender ali os limites que são estabelecidos. Se eu não tenho nenhum, fui crescendo 14, 17 anos, eu vou ter algum limite? Então, qual é o limite que eu tenho? Então, eu tenho esse sinal de que eu posso fazer tudo. Uma coisa que eu não comentei também é que tem muitas frustrações. As crianças chegam muito frustradas para a gente. Não consegue perder num jogo. Então, quer dizer, eu estou ensinando o que para essa criança? Eu tenho que visualizar o que está ocorrendo com essa criança. Se eu perco esse timer que é tão importante, enquanto ele é criança e está fazendo essa maturação, né, desenvolvendo, e depois fica muito mais difícil. Então, enquanto ela é criança, se eu trouxer ela com carinho, afeto, amor, que são coisas que a gente está deixando porque ela está no excesso de tela, e o que ela está absorvendo? Eu aprendo por modelo, que nem você falou assim, eu também estou aqui, né, no celular. Sim, sim. Estou em momentos que eu acabo despercebendo a criança, ou não percebendo a criança, no caso, o que ela está fazendo. Sim. Tem algumas crianças que, por conta de transtornos, como TOD, como TDAH, né, o autismo, tem que tomar remédio, tem que passar por um psiquiatra para poder analisar, porque esses remédios vão ajudar a regular as emoções, né, ou algum desajuste. Você sente, assim, preconceito dos pais, dificuldade? E se você, na verdade, quando você tem que orientar um pai, como que você chega nesse modelo? Porque eu digo porque, na verdade, as pessoas falam, não vou dar remédio para meu filho com 4 anos, porque eu não vou dopar meu filho, eu não vou... Isso acontece? Acontece bastante, mas também a gente tem que fazer essa psicoeducação, porque não é fácil mesmo você ter uma criança com 4 anos e ela ali talvez seja um remédio para o resto da vida, ou algum problema crônico. Então, eu tenho que falar para o pai, olha, a gente vai entrar com essa medicação, eu quero que você procure um bom psiquiatra, você procure um bom neurologista, né? O psiquiatra infantil, ele vai te explicar sobre todo o funcionamento dessa medicação e qual é a necessidade dela. Porque se eu fizer um trabalho aqui sem essa medicação, a sua criança não vai evoluir, nós precisamos caminhar juntos. E aí, a orientação parental, ela entra para fazer essa psicoeducação da importância. Olha, esse medicamento, ele vai fazer esse efeito, não sou eu que vou te explicar sobre esses medicamentos, porque na casa é o psiquiatra ou o neurologista, né? Dependendo ali do que a criança tem. E aí ele vai fazer essa explicação, mas eu quero que você vá lá e tire todas as suas dúvidas. Vá de coração aberto e entenda como funciona. Porque se você tiver medo dessa medicação, também não vai ser legal para o seu filho. Porque às vezes você vai esquecer de dar, não vai dar ou não vai querer dar essa medicação que é tão importante. E os pais aceitam bem na medida do possível? Normalmente eles vão até um psiquiatra ou um neurologista, aí às vezes eles voltam dizendo que não gostou daquele, que vai procurar outro, e aí às vezes a gente, não, tudo bem, vamos ajustar, você não gostou desse, mas vamos procurar outro porque é importante. É até com que eles se sintam confortáveis, e não é só da medicação que eles fogem, não. Às vezes também de uma avaliação. Eu percebo que a criança tem comportamentos
que ela poderia estar entrando ali no autismo, né? Poderia fazer uma avaliação para ver se ela tem esse autismo ou se ela tem um TDAH, e muitos pais fogem Entram em dessa estado de negação, avaliação. né? Não querer enfrentar a questão Sim. que você sinaliza. E aí a orientação parental é fundamental. No caso, eu preciso chamar esses pais e sinalizar para eles. Da mesma forma que a gente tem a mãe, que aí tem aqueles medos excessivos e que ela precisa ir para terapia, ou um pai, também temos esses que fogem. E aí, mas eu preciso que essa criança seja avaliada. Então, na verdade, a gente tem que sempre trabalhar em conjunto, por quê? Porque esse pai também não vai querer. Mas a gente está percebendo que futuramente essa criança vai ter mais problemas. E aí vai ser, talvez, a gente perca o time, o tempo de ali fazer um bom desenvolvimento, colocar a criança para... Quando tem pais separados, né? Às vezes os pais estão em demandas judiciais, estão em brigas, não concordam com as decisões. Qual que é o manejo, na verdade, que o psicólogo faz para poder preservar o bem maior aí, que é o interesse da criança? Olha, a gente tem bastante cuidado com o sigilo da criança, por um motivo. Normalmente os pais acham que porque é uma criança, ela não precisa de sigilo. Você pode me contar tudo. Não. Do mesmo jeito que como o adulto ele tem o sigilo, a criança também tem o sigilo garantido. Nós, como psicólogos, a gente vai fazer a avaliação, a gente vai fazer o acolhimento, vai fazer o atendimento. Mas em questão, se for uma questão judicial, tem um psicólogo jurídico, né, ali, que vai fazer todo o acolhimento dessa questão. Mas, normalmente, quando é questão de separação, tem pais que são participativos. Eu posso chamar um pai e uma mãe, fazer essa orientação separados, ou muitos deles aceitam vir juntos. Isso é muito legal. Mas também, a gente também tem a questão de que esses pais também podem ter brigado na frente da criança. E isso é muito difícil, porque aí a criança tem medo, tem problemas, sabe, parece bem encolhidinho, e você tem que ir fazendo essa criança se vincular com você, mas ela tem medo desse vínculo de sofrimento, porque ela passou, às vezes, por agressão verbal. Então, ela visualizou tudo isso que ocorreu entre os pais. Então, eu posso ter a mãe apenas no consultório, ou, às vezes, apenas o pai no consultório. E muitas das vezes não. A gente tem que tomar cuidado, porque aí eles vão querer falar assim, olha, mas eu quero que ele vá morar comigo. Mas eu quero que ela vá morar comigo. Ou a culpa é dela, porque ela não faz isso, até casos de alienação, né? Alienação parental, exatamente. Então, são cuidados bem sérios que a gente deve tomar e sempre deixar o pai ciente do que a gente está trabalhando. E o que a gente trabalha com a criança é com a criança, é o sigilo. Eu não posso falar, olha, ele escolheu você, ele escolheu ficar com o pai. Não, ele escolheu ficar com a mãe. Então, ali, eu estou para a criança. Os pais precisam entender que o meu trabalho é voltado para a criança e eu oriento a família para que ele tenha ali um bom desenvolvimento. E aí você sinaliza as questões, não necessariamente falando o que se passou no set terapêutico, mas você sinaliza questões que você percebe que a criança traz como demanda. Né? Por exemplo, eu fico assustado quando eu vejo meus pais brigando, né? Porque às vezes os pais nem percebem, né? Eles brigam, isso é uma coisa, não brigar, mas discutir questões, a criança está lá, está presenciando tudo isso, e isso tem um impacto, né? Por isso que eu acho que é sempre importante esse cuidado, né, com a saúde mental da criança. E eles aprendem por modelo. Você é o modelo dele. Então, a gente, como adulto, tem que pensar qual é o modelo que eu estou sendo para o meu filho. E a gente nunca para. E a gente vem de duas famílias diferentes. Você, como pai, veio de uma família e a mãe veio de outra. Sim, valores diferentes, princípios diferentes. Exatamente. E aí, o que a gente faz? Porque o pai quer que seja, sei lá, põe os shorts, a mãe quer que coloque a camiseta, e o outro quer que... E aí? Quem? Então, e por isso até que eu vejo que é muito importante os pais estarem alinhados e não desautorizarem, né? O que a gente vê muito é a mãe fala não, e aí a criança vai para o pai e o pai deixa, ou vice-versa, né? E isso acaba atrapalhando, porque a criança ela percebe que se os próprios pais não estão alinhados num propósito, a quem ela deve obedecer? Quem que vira até, né, mas meu pai é que manda aqui, né? Minha mãe fala, mas eu não...
não dou atenção, porque no final das contas meu pai fala para eu fazer e eu posso fazer. Essa importância dos pais estarem alinhados aí na educação, nas diretrizes da criança, né? Sim, porque é daí que saem as regras e as normas, né? A hierarquia, quem manda aqui? Meu pai. Tá, mas é só meu pai que manda ou minha mãe? Então, tem momentos que eu posso fazer porque minha mãe me permite, tem momentos que não. E aí acaba causando uma confusão na cabeça da criança. A quem eu devo obedecer, que regra eu devo ter. E é que nem eu falei, são fundamentais esses momentos de ter regra e hierarquia, porque a gente vai ter um futuro lá, uma adolescente. Como eu lido com uma adolescente que não aprendeu nada? Não tem, né? Não tem base, né, Uhum. de regras, de hierarquia, como você disse, de respeito ao próximo, né? É muito importante. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast e eu gostaria de pedir para você que, de repente, desse uma diretriz para essas famílias que hoje passam por dificuldades com os filhos, com essa questão da tela, com a questão da dinâmica que a gente tem hoje, né, do dia a dia, da correria. O que você diria para essas famílias que hoje, ou que negam algo, né, um transtorno que o filho possa ter? O que você diria como psicóloga para essas famílias? É muito engraçado assim, mas o óbvio precisa ser dito. É não perder de olhar o desenvolvimento da sua criança. Porque, na verdade, quando a criança fica em tempo excessivo de tela, videogames, a gente perde alguns comportamentos. Eu estou deixando de observar comportamentos de correr, de brincar, de socializar, de fazer uma pintura, de desenvolver essa criança, né? E também no pedagógico, a minha criança está atrasada, mas às vezes ele fica muito mais tempo em uma tela do que ali pegar um caderno para fazer uma atividade e tudo mais. Então, essa criança, ela precisa ser observada. E aí, a gente também volta àquele parâmetro de se perceber, eu como adulto, me perceber o quanto eu estou ficando nessas telas, estou esquecendo de olhar, né? Esse olhar para a criança é importantíssimo. Então, eu não vou perder momentos do desenvolvimento dela. E às vezes a gente chega cansado do trabalho, a gente entende que a gente também quer descansar, mas aí a gente como família precisa ter esse momento, né? O momento da criança pular, brincar, desenvolver, e aí a gente não posso perder esse tempo. É um afeto, dar amor, atenção, né? É importantíssimo. Perfeito. Bom, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você deixasse os seus contatos, né, para as pessoas acompanharem, as pessoas que estão nos assistindo acompanharem o seu trabalho. Lá no Instagram eu tô como @psi. Aí pode olhar para lá. Lá no Instagram eu tô como @psi.moreiratatiana. Eu falo bastante sobre ansiedade, comportamento alimentar. Não tenho muitas coisas para as crianças, né? Normalmente eu faço mais conteúdo para adulto. E é isso. O meu telefone de contato é o 11 99143 2062. Vai ser um prazer ter você lá nas redes sociais comigo e também estou disposta a te atender. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando mais um episódio Leva para Terapia, com um tema super importante aí que eu espero que tenha contribuído para você que está nos assistindo. Espero vocês no próximo episódio.